Graça e paz a todos. É com muita alegria, né, que eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo, né, na classe Metanoia. A gente estava muito empolgado, né, com a nossa revista, onde a gente estava tratando sobre obras da carne versus obras do espírito. E a gente já tinha falado sobre 2 tópicos aqui. E o primeiro deles que a gente havia falado sobre a carne versus o espírito, né? Que a gente luta o tempo inteiro, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, vencendo toda essa situação dentro da palavra de Deus, baseado no livro de Gálatas, né? E o segundo que nós falamos foi sobre a imoralidade. E nós falamos muito sobre esse tópico. Se eu não me engano, ficamos em torno de uns 3 a 4 domingos falando sobre a imoralidade, porque existiu muito conteúdo, né, muitas dúvidas, e isso foi muito bom, porque o Espírito Santo nos ajudou, né, nos iluminou para que possamos entender um pouco mais hoje sobre a imoralidade dentro da palavra de Deus. Então, graças a Deus, nós entendemos muito, né? E a gente estava numa alegria em relação à revista, porque tinha uma revista muito boa, com tema muito atual, né, com tópicos assim dentro da palavra de Deus que faça com que não só os adolescentes, mas qualquer pessoa, né, que tenha alguma dúvida relacionada às obras da carne com o espírito, tudo detalhado. E a gente estava com planos, né, de fazer uma gincana, de elaborar uma gincana para que nós possamos entender um pouco mais por meio de entretenimento. Porém, infelizmente, devido à quarentena, devido à pandemia, nós tivemos que cancelar esses planos, né? Mas esses planos eu acredito que primeiro estava no coração de Deus, porque nada acontece se não tiver no propósito do nosso Deus, do nosso Senhor. Ele é que está no comando, independente de qualquer situação. E hoje a gente vai começar, a gente vai fazer diferente, né? Eu orientava vocês a fazer uma leitura do capítulo, do tema, para a gente estudar no próximo domingo, quando a gente estava fazendo isso presencialmente, né? Então, eu estava orientando vocês a ler o roteiro da semana, ler mente e coração, estudar, tirar as dúvidas, anotar as dúvidas, para a gente tirar essas dúvidas dentro da sala de aula. Só que como a gente está online, a gente vai fazer diferente. Eu estou começando hoje, a gente vai dar continuidade, a gente começou sobre essa lição agora, espiritualidade autêntica, a gente vai dar continuidade. E o roteiro da semana vocês vão ler, vão continuar da mesma forma, ler mente e coração, decorar o mente e coração e estudar também. Só que como eu já estou falando sobre a lição, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão deixar nos comentários a dúvida de vocês em relação à revista, em relação à palavra de Deus, vamos tirar a dúvida da mesma forma. Porém, a gente só vai fazer ao contrário agora. E esse tema que a gente vai estar dando início agora, refere-se à espiritualidade autêntica. E dentro desse tema está abordando 2 assuntos, que o primeiro é a idolatria e o segundo a feitiçaria. Você está com a revista e você acompanha. E o nosso mente e coração, ele diz assim, meus amados, fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Então, toda vez que você estiver dentro da lição, você que já está acostumado, né, a lidar com os tópicos aqui, você vai ver que ele sempre pede para você voltar lá em mente e coração, que é onde a gente tem aquela luz, olha, né, fugir da idolatria no caso aqui. E o roteiro da semana, né? Então, a instrução básica aqui está nos dizendo que é o livro de Gálatas, onde Paulo fala, né, de fugir da idolatria, fugir da imoralidade, fugir da feitiçaria, essas obras da carne que, considerado aos olhos de Deus, são obras que fazem o homem perecer, ser condenado, né? E a gente está aqui para aprender, sim, para que a gente deixe isso de lado, para que a gente volte os nossos olhos para Deus. Essa é a intenção,
dessa revista e a intenção de Deus, e eu conto também que Deus, como nos abençoou nas outras lições, vai nos abençoar nessa também. Aqui também a gente, na instrução básica, tá na primeira página, viu, gente? Eu tô com a revistinha do aluno, a minha tá aqui, mas como eu tô acompanhando com vocês, então eu tô com a revistinha do aluno, e também fala, na instrução básica, fala sobre o livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 37 e 38, onde Jesus fala para que a gente coloque Deus acima de todas as coisas, para que o nosso relacionamento com o Senhor, ele fica cada dia um relacionamento mais estreito. E Jesus aqui nos lembra, né, do mandamento, né, que é amar Deus sobre todas as coisas, né? E isso a gente não pode deixar de fazer. E a gente vai falar um pouco agora sobre o primeiro, idolatria. Se eu perguntar para vocês assim, o que seria a idolatria? A idolatria, muitas vezes vem na cabeça da gente que a idolatria é a adoração de imagens, que a gente está acostumado, né, está ligado a isso. Aí, uma pessoa idólatra, a uma pessoa que adora a imagem, essas coisas mais religiosidade, né, e foge um pouco dos princípios. Mas nem sempre é só isso, uma idolatria, né? Mas para o adolescente, o que seria a idolatria? Se eu perguntar para vocês assim, você é uma pessoa idólatra? Se perguntar para mim, né, a gente já tem aquela, não, eu sou um servo de Deus, eu não sou idólatra. Mas eu quero falar para você uma coisa, todos nós estamos propícios a ser pessoas idólatras. E é por esse motivo que Deus nos orienta todos os dias através da sua palavra. A idolatria é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar e deixando Deus em segundo plano, né? Quando a gente coloca, no caso dos adolescentes, quando a gente coloca uma amizade, quando a gente coloca um animal de estimação, quando a gente coloca um celular, um computador, quando a gente coloca a família, quando a gente coloca o namoro, isso tudo, se você colocar em primeiro lugar na sua vida, você está sendo uma pessoa idólatra, né? Porque o lugar de Deus, ele tem que ser um lugar diferenciado. O lugar de Deus, o seu coração, ele tem que ser o trono do Senhor. E o trono do Senhor, ele não pode ter espaço para outras pessoas, outras coisas que tomem este lugar. Agora veja bem, eu não estou dizendo que isso você não tem que gostar, você não tem que amar, né, o seu namorado, o seu pai, a sua mãe, o seu animal de estimação, que você não pode olhar o celular, não tem nada a ver. Estou dizendo é colocar isso como prioridade acima de Deus. Aí sim, isso é errado. As amizades, principalmente o adolescente nessa fase, né, de adolescência, né, o adolescente ele é muito carente, então ele quer compartilhar aquilo que ele está sentindo, aquilo que passa no seu coração, aquilo que ele está aprendendo, que muitas vezes diverge com os ensinamentos familiares, né, e procura amizades para poder desabafar, para poder falar das coisas que estão acontecendo, e neste momento você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque as amizades dentro da palavra de Deus, né, a gente vê Jonatas e Davi, eles eram muito amigos, né, era uma amizade muito bonita entre eles, eles tinham uma cumplicidade muito bonita, eram fiéis, eram amigos fiéis, mas ambos, né, eles tinham Deus acima de todas as coisas, mas tinha essa amizade, né? A gente vê vários amigos assim na Bíblia também. Mas você tem que tomar cuidado com o tipo de amizade que você tá andando. Se é uma amizade que faça você esquecer das coisas de Deus, se é uma amizade que tira o seu foco tem que ser Jesus, você tem que olhar com outros olhos. Porque o Salmo, capítulo 1, ele diz para que não se assente na roda dos escarnecedores, né? Que bem-aventurado é esse homem que não anda no conselho dos ímpios, né? E quando você não dá ouvidos
aquelas pessoas que queiram te tirar da presença de Deus, você está colocando Deus, você está sendo bem-aventurado, como o Salmo 1 fala, né? Bem-aventurado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação às amizades, para que essa amizade, ela não seja uma amizade idólatra na sua vida, né? Que ela não tire isso de você, né? Uma comunhão com o Senhor, né? E você passa a olhar a sua amizade como um principal e deixa até de obedecer os seus pais, porque a Bíblia fala que há uma bênção para cada um dos filhos que obedecem ao Senhor. Obedece ao Senhor e obedecem aos seus pais, né? Então tem que obedecer aos pais e de esquecer, não esquecer jamais desse mandamento, né? Que é uma virtude para a sua vida, tá? Que esses mandamentos, a palavra de Deus é o que vai trazer felicidade para a sua vida. A palavra de Deus é o que vai fazer com que você tenha um caminho feliz, que vai trilhar um caminho feliz aqui nessa terra. Não significa um caminho fácil, porque nem para Jesus foi fácil, mas é um caminho de felicidade sim. E Deus honra, né? Você que obedece aos pais, você que procura fazer as coisas que agradam a Deus, o Senhor vai te honrar no tempo certo, né? Coloca suas ansiedades, né, na presença de Jesus. Mas voltando aqui então, sobre a idolatria. Então, nós temos que ter cuidado em relação a isso, para que a gente não coloque aquilo que a gente mais gosta de fazer como prioridade, ou aquela pessoa que a gente gosta mais de ter por perto como prioridade, né? E acima de Deus. Deus quer ser o centro da sua vida, e Ele tem que ser o centro da sua vida, né? Senão você passa a ser um idólatra. Outro tema, né, que está dentro desse tópico também é sobre a feitiçaria. Então, a idolatria e feitiçaria são pecados que pode condenar o homem, assim como Paulo falou lá em Gálatas, né? São obras da carne e que pode levar o homem à condenação eterna, né? E aí eu pergunto para você assim, o que seria a feitiçaria? Nós falamos sobre a idolatria, agora a gente está falando sobre a feitiçaria. O que seria a feitiçaria? E aí eu fico pensando, principalmente vocês, né, adolescentes, né, porque eu já passei por isso. Se a gente fala de feitiçaria, a gente vai imaginar uma bruxa, né, no castelo. Hoje não sei se tem muito isso, mas antigamente eu imaginava, né, uma bruxa no castelo, num caldeirão, aqueles voodoos e fazendo aquelas coisas todas, né, e isso é feitiçaria, né? Isso é feitiçaria? Também. Não deixa de ser, né? Feitiçaria. Mas vamos detalhar um pouco mais esse significado de feitiçaria. Se eu falar pra você assim, você é uma pessoa feiticeira? Você vai falar, não. E eu acredito que não seja. Eu também não quero que você seja uma pessoa feiticeira, né? Longe de nós, né? Nós somos luz, né? Mas eu quero trazer algumas coisas para você refletir, para nós refletirmos, né? E aí eu queria ver com você o seguinte: não sei se você já ouviu, né? Algumas pessoas, às vezes cristãs, né? Não sai de casa sem olhar o seu horóscopo, né? Pessoas que buscam saber qual que é o signo, qual que é seu signo, qual o significado do seu signo, o que meu signo tá falando para eu fazer hoje, né? Como que vai ser o meu ano, né? Financeiramente falando, minha vida sentimental, o que lá eu pego o jornal ou uma revista ou mesmo na internet, né? Em qualquer rede social, quero saber o que o meu horóscopo tá falando. Será que eu vou ter uma vida amorosa bem sucedida?
Será que eu vou ter uma situação financeira bacana, né? E você esquece que isso é feitiçaria também. Sabe por quê que é feitiçaria? Porque isso não agrada ao nosso Deus. E não agrada ao nosso Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele é o centro das nossas vidas. A nossa vida tem que ser entregue nas mãos do Senhor. Nós não andamos por vistas, né? Nós andamos por aquele que nos direciona. A nossa fé, se você diz ser cristão e consulta horóscopo e consulta correntes, você já viu aquelas correntes também de rede social? Né? Às vezes a pessoa recebe ou então tá lá, recebe por WhatsApp e fala, tantas pessoas têm que compartilhar que você vai receber uma benção hoje. Né? Você tem que passar para tantas pessoas. Isso é feitiçaria. Ou então você tá lá no Instagram ou no Facebook e aí passa uma imagem, né? Eu já vi isso muito, de uma criança ou de um animalzinho bonitinho e fala assim, se você não curtir, você vai ter tantos anos de azar. Não sei se vocês já viram isso, eu já vi. E aí, você acredita que às vezes pode existir pessoas com falta de entendimento, acaba curtindo, vou curtir isso aqui que eu tô com medo, né, que se isso vai acontecer comigo. Não tem nada disso. Isso, na realidade, é uma prática de feitiçaria. Deus reprova esse tipo de coisa, né? E aí eu queria que você olhasse dentro do seu coração. O que você precisa desconsiderar da sua vida? Que prática de feitiçaria você tem tido, né? Ou queira Deus, né, que você não tenha tido nenhuma dessas práticas. Mas esse ensinamento vai ajudar com que vocês oriente familiares, amigos, né, sobre a importância de desfazer coisas e dar sentido a coisas que não agradam ao Senhor. Então, se você tem esse costume de andar na carne e tá consultando o horóscopo, ou então você está divulgando correntes, né, que usam o nome de Deus, ou usa esse misticismo para que a pessoa entenda que ela vai ter uma bênção, que ela vai ser rica, ou que ela vai ser próspera, se ela curtir, ou se ela repassar, ou que ela vai ter azar, se ela desfazer. Então, repreende isso da sua vida. Repreende, isso não agrada ao Senhor. Isso não condiz com a palavra de Deus. Deus quer que você seja uma pessoa livre. E a pessoa que faz essas práticas são pessoas que estão aprisionadas, né? E nós somos livres em Cristo Jesus. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus de adorar e de aceitar aquilo que Deus tem para nossas vidas. E o que Deus tem para nossas vidas é muito maior. Né? Então, basicamente, essas duas estou resumindo, até porque, infelizmente, não estamos presencial, não tem como a gente ir tirando as dúvidas na medida que a gente vai falando. Não fiz a leitura de cada linha para não ficar uma coisa mais maçante, mas vocês estão aí com a revista de vocês, onde esses dois termos, né, estão detalhados, mas dentro disso que eu coloquei aqui para vocês. E agora, você identificou idolatria, que pode ser, né, que é uma vasta situação que a gente pode estar cometendo, né, em relação à idolatria, em relação à feitiçaria, né? E agora você identificou. E qual é a sua posição? O que você deve fazer agora? Você já identificou. O que nós devemos fazer dessa forma agora? Nós devemos passar um antivírus. Olha aí na sua revista. Olha que bonitinho que tem. Olha. Use o seu antivírus. O nosso antivírus é o Espírito Santo. O nosso antivírus é... O que é o antivírus? Antivírus é aquele que, quando a gente coloca no computador, ele vai fazendo uma geral e vai tirando tudo aquilo que pode danificar o nosso computador. Assim é a nossa vida com Deus.
Então, o Espírito Santo, ele é o nosso antivírus. Então, quando a gente convida o Espírito Santo para entrar dentro do nosso coração, ele vai varrer tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que nos faça tropeçar e para que nós possamos ter uma vida com Deus, para que nós possamos nos achegar a Deus. Então, essa é a intenção do antivírus, tá bom? Então, eu queria convidar você para passar o antivírus no seu coração, pedir ao Espírito Santo discernimento, entendimento e pedir para que você preencha o seu coração com aquilo que te dá mais sentido, né? Preencha o seu coração com as boas novas da salvação. Procure interagir com pessoas, né, que conhecem a palavra de Deus ou que tem sede de conhecer a palavra de Deus e ajude essa pessoa, aprenda com essa pessoa, né? Então, assim, eu queria deixar e eu queria desafiar a vocês agora a compartilhar com seus pais, amigos e parentes e o que vocês aprenderam nesse estudo sobre a idolatria e sobre a feitiçaria. Então, meus amados alunos, gostaria de convidar vocês a compartilhar com seus pais, com seus parentes, né, sobre o tema dessa lição. E gostaria de deixar um abraço enorme para cada um de vocês. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos, né, se Deus assim permitir. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, que Deus os abençoe.